João está sendo usado por Deus, porque Jesus já tinha mandado João, junto com os outros 11, expulsarem demônios, curar enfermos. João já tinha curado enfermos, expulsado demônios. Então eles estão cheios de autoridade. Quando eles voltam, depois de expulsar demônios, eles ficam impressionados, eles chegam alegres, felizes, porque os demônios tinham se submetido a eles. E porque os enfermos tinham sido curados. E Jesus olha para eles e diz: eu vi Satanás descer como um raio do céu. Vocês não devem ficar alegres, porque os demônios se submetem a vocês. Mas vocês devem estar alegres, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então eles estão empolgados. E eles estão junto de Jesus. Eles estão obedecendo Jesus, querem tratar bem Jesus, e os samaritanos não dão pousada, eles voltam bravos, indignados, porque os samaritanos não tinham dado pousada para o mestre. E eles chegam perto de Jesus e dizem para Jesus: Jesus, tu queres que a gente ore? Queres, Senhor, que a gente... Quem não quer oração? Né? Quem não quer oração? Eles falaram: Jesus, queres que a gente ore? Jesus já tinha convidado várias vezes eles para orarem. Mas quando eles completaram a frase, Jesus se entristeceu, Jesus ficou angustiado. E eles falam para Jesus: Senhor, queres que a gente ore? Ore para que desça fogo do céu e consuma toda essa gente. E Jesus disse: vocês ainda não sabem o espírito que vocês seguem. Vocês não sabem o espírito que vocês seguem, porque o Filho do Homem não veio destruir as almas, mas veio salvá-las. Depois que Jesus ressuscita, depois que Jesus sobe, João começa a pregar a palavra. João é cheio do Espírito Santo. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, eles são cheios do Espírito Santo. E quando somos cheios do Espírito Santo, nós temos a atitude do Espírito Santo. João diz que aquele que pertence a Deus deve andar como Jesus andou. Aquele que diz que é de Deus, deve andar, deve fazer o que Jesus fez. Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, João, cheio do Espírito, a sua característica, o seu linguajar, a sua fala, o seu ser se transforma. E João começa a falar sobre o amor. E ele diz: olha, aquele que odeia o seu irmão é homicida. E ele fala aquele que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeço. Aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. Aquele que diz que está na luz, mas ainda odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. E Jesus, queridos, Jesus disse que nós devemos amar. A essência do cristianismo não é a cura divina. O diabo cura também. A essência do cristianismo é expulsar demônio. Porque dentro de um centro de Umbanda, um demônio desce e eles fazem algumas coisas ali e o demônio sai. A essência do cristianismo não é falar em línguas também. A essência do cristianismo é aquilo que Deus é.
Deus é amor. Essa é a essência do cristianismo. Essa é a essência do cristianismo. E ele diz aqui: aquele que odeia o seu irmão ainda está nas trevas, e as trevas lhe cegaram os olhos. Então, como conhecemos quem é de Deus e quem não é de Deus? É no meio da adversidade. No meio da adversidade, no meio da adversidade, Jesus se manifestou como Deus. Porque no meio da adversidade, porque, queridos, enquanto Jesus está curando, enquanto Jesus está abençoando, está todo mundo com Ele. Mas chega um momento que eles escolhem Barrabás. E quando escolhem Barrabás, Jesus, queridos, humanamente falando, Jesus fica triste. Mas Jesus na cruz, Ele se revela como Deus. Ele se revela aquilo que João 3,16 diz. Porque Deus amou. Amou quem? Os crentes? Não. Então, como Jesus se revelou na cruz, Ele se revela quem Ele é. Porque era no meio da adversidade, quem é de Deus tem que pagar mal com bem. No meio da adversidade, soldado feriu, machucou Cristo. Coroa de espinho, furo nas mãos. E quando alguém bate na gente, humanamente falando, a raiva vem, não vem? Vem. Mas o Espírito Santo, quando o Espírito Santo entra dentro do homem, ele faz o homem ter domínio próprio. O primeiro fruto do Espírito Santo de Deus, igreja querida, é amor. E Jesus, cheio do Espírito, Jesus olha para a multidão e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, a essência, amados, do cristianismo, a essência do cristianismo é amor. O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Sabe quem tropeça? É quem não ama. Mas quando amamos, quando temos essa essência em nós, amados, Satanás pode imitar tudo. Satanás imita tudo que é de Deus, mas ele não consegue imitar isso que é o próprio Deus. Deus é amor. Deus ama o ser humano, Deus ama você. Eu não sei como é que você chegou aqui essa noite. Eu quero dizer para você que Deus é apaixonado por ti, meu filho. Deus ama. Então Jesus se revelou quem Ele era no momento da adversidade. E no momento da adversidade, o lobo e a ovelha se manifestam. Tem muita gente que diz assim: pastor, eu não tenho sangue de barata. Óbvio que você não tem. Mas quem aceitou a Cristo Jesus não tem sangue de barata, tem o sangue de Jesus. Amém? Nós temos o sangue de Jesus. O sangue de Jesus corre nas nossas veias. Se temos o sangue de Jesus, nós temos que ser parecidos com Ele. Ele diz que aquele
que aquele que diz que pertence a Deus deve andar como Cristo andou. E Deus, nesses dias, a igreja que Deus vai levantar nos últimos dias é uma igreja que vai andar como Cristo andou, meu filho. Não é uma igreja condenadora, não é uma igreja que fica brigando. A minha Bíblia diz que a minha luta não é contra a carne e não é contra sangue. A minha luta é contra o diabo. Eu não vou lutar contra o homem. A minha luta é contra o diabo, contra as potestades. Tome cuidado para você não ficar lutando contra o homem. Não fique em Facebook lutando contra o homem, meu filho. Mas fique no Facebook botando mensagens bíblicas, dizendo Deus é amor, Deus te ama. Fique no Facebook dizendo assim: você que está do outro lado aí, você que está ouvindo essa mensagem, eu quero dizer para você que Jesus ama você, que Jesus quer mudar a tua vida, que Jesus quer te transformar.